Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje nós vamos ler João, capítulo 4, a partir do versículo 6, diz assim: E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai e chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Dissesse bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, creme, que a hora vem e em que neste monte nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e a hora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: Eu o sou, e eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: Que perguntas ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Então, o que Jesus fez aqui? Os samaritanos e os judeus, eles não se davam por causa da religiosidade. Só isso. Por quê? Porque a crença dos samaritanos, eles acreditavam em Deus, mas eles somente acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés, dirigidos pelo Espírito de Deus, que se chama o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ou seja, eles seguiam e acreditavam somente nestes. As demais escrituras que tinham, dos outros profetas, eles não estudavam. Então, eles tinham essa rixa por causa de religiosidade. Mas, o que Jesus fez? Quando Jesus passou ali pela Judéia, ele precisava retornar para Galiléia, para passar por Samaria, não era o único caminho, Mas ele poderia tomar para descer até Jericó. Só que ele poderia também ter seguido pelo Vale do Jordão, sem entrar em Samaria,
como os demais judeus faziam quando viajavam pela região. Mas ele foi inusitado e audacioso. Ele encurtou o caminho, seguindo por onde os seus conterrâneos não tinham coragem de seguir. E a única coisa que poderia impedir de Jesus de passar por ali era a religiosidade. Então, eles nutriam séculos de inimizade por causa das suas crenças divergentes, como eu falei ali. Uns, eles só acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, né? Acreditavam em Deus, mas para eles era só o Pentateuco e mais nada. Então, por isso, o contato entre as duas culturas era comumente evitado por ambas as partes, para que eles não brigassem, né? Então, o Senhor, aqui, Jesus, ele deixou uma grande lição para nós e aos seus discípulos. Ele, mesmo sendo judeu, ele decidiu passar pela Samaria e ir até um poço lá no centro da cidade. No centro da cidade. Já pensou? Então, ao meio-dia, que era, né, a hora ali, a hora nona, aquela mulher, ela foi, né, até o poço, escolheu ir ao poço na hora mais improvável. No entanto, isso mudou a vida dela para sempre, porque ela conheceu Jesus. Então, Jesus decidiu passar por ali e ele pediu para que ela lhe desse água. E ela disse, mas eu sou samaritana e tu és judeu, tu me pede água? E ele disse, né, que se ela soubesse quem ele era, já pensou? Ela ali cara a cara com Jesus. Aquela mulher pôde tirar a água do poço, dar água para Jesus, conversou com ele. E quando Jesus disse para ela que da água que ele daria, ninguém mais sentiria sede. E ela disse, me dá desta água para que eu não volte mais aqui. E é isso que nós precisamos fazer. Beber da fonte todos os dias. A fonte inesgotável que é a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar. Nós precisamos nos nutrir da palavra de Deus, da presença de Deus, ter esta fonte jorrando do nosso interior, ter a audácia e a ousadia para pregar para as pessoas, mas não é só a ousadia de pregar, é de ver, acompanhar, ver a mudança, ver Deus trabalhar, é batalhar, é orar por aquela alma, por aquela vida que nós estamos ali orando, ganhando para Jesus. Não é só ir lá e falar de Jesus. É um processo. Como um dia aconteceu conosco. Pessoas oraram. Quando a gente foi para a igreja, nos acompanharam. Continuaram em oração. Porque no início, é como Paulo disse, somos bebês espirituais. Até que a pessoa começa a dar os passos sozinha, demora um tempo. Por isso que a palavra nos compara com bebês, com crianças, que são fases que ela vai crescendo, né? O bebezinho vai crescendo, começa a comer a papinha, a sopinha, aí ele vai indo, né? Depois ele começa a gatinhar, depois ele começa a caminhar, e assim ele vai, né? Ele vai chegando depois ali. Ele vai criando com 1 ano, 2 anos, vai indo, chega na adolescência, né? Ele vai chegando ali até que ele chega na fase adulta, e espiritualmente também é assim. Nós passamos por todas estas fases, etapas, esses processos. E a exemplo, né, de Jesus, ele teve a coragem de ir aonde os outros não vão, por causa de preconceitos. E assim vidas muitas vezes deixam de ser mudadas, porque as pessoas, elas têm medo às vezes de falar para alguém, de falar do amor de Deus para alguém, de falar que Jesus morreu naquela cruz por ela também, que ela não precisa estar passando por aquela situação. Então tem pessoas que muitas vezes elas se calam, mas Jesus, ele foi lá
Ele entrou em Samaria para quebrar isso, para desfazer aquela religiosidade daquele povo, divergências de pensamentos, né? E o encontro com Jesus, ele tem a capacidade de mudar a nossa realidade e nos fazer superar as circunstâncias. Aliás, a nossa vida deve refletir e expressar os encontros que temos com Jesus. Nossos momentos em secreto com Ele revelam publicamente a intensidade desse relacionamento. Quando você tem ousadia, quando você fala de Jesus, não importa o lugar, o momento, você fala. Tudo depende da intimidade que nós temos com Ele. A ousadia para falar do amor de Cristo é só aquele que já experimentou, que experimenta, que vive esse amor, que já passou por processo de cura, de libertação, que já permitiu ser moldado como barro no oleiro. É aquele que já reconheceu as suas fraquezas, é aquele que expõe a sua alma diante de Deus todos os dias. Esta pessoa que já foi curada das suas emoções, dos seus traumas, dos seus sentimentos de mágoa, de ódio, de ressentimentos, de amarguras, essas pessoas que já tiveram a sua ressignificação da sua história. No momento em que elas encontraram Jesus de verdade, que elas passaram a beber desta fonte, e esta fonte jorra do seu interior, ela fala de Jesus. Não importa o momento, a circunstância, o lugar, a religiosidade, ela fala de Jesus. Ela fala de Jesus para as pessoas sem medo. Ela expõe a verdade para as pessoas refletirem, com sabedoria, claro, né? E sabe quando você conseguirá expressar em público a ousadia da sua fé? Quando você viver um relacionamento tão íntimo no seu lugar secreto com Deus que naturalmente você refletirá essa realidade em público. E é verdade. Quantas vezes você falou do amor de Deus para alguém? Quantas vezes as pessoas, às vezes elas estão tão feridas, elas estão assim tão decepcionadas com tantas coisas, inclusive com religião, pessoas com traumas religiosos, que elas não conseguem retomar essa intimidade com Cristo, mas Cristo não tem culpa dos erros dos homens. Pessoas se afastam da igreja, se afastam de Jesus, principalmente de Jesus, porque a igreja ela não muda ninguém. A igreja é só uma placa, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Jesus disse: congregai. Nós precisamos sim congregar, ter comunhão, ter união. O corpo de Cristo precisa estar unido, sim. Ouvir a palavra em conjunto, mas a intimidade, a salvação, ela é individual. E você vê a intimidade que cada pessoa tem com Deus pelo que ela fala, da forma como ela vive, como ela transmite, é o que ela vive. Aquela mulher ali, ela teve a sua vida mudada. Aquela mulher, ela disse: Senhor, eu quero beber dessa fonte. Me dá dessa água. Você tem bebido desta fonte? A palavra diz que nós somos o sal e a luz. Você tem sido o sal? Você tem sido a luz? As pessoas que estão ao teu redor, elas sentem sede e vontade de beber desta fonte, porque o sal, ele salga, ele dá sede nas pessoas. E a luz, aonde você entrar, o mal tem que sair, ali as trevas saem, porque elas dão choque. O mal tem que se retirar quando você chega. O inferno, ele sabe quem você é em Cristo. Assim como fala sobre os filhos de Seva,
que eram homens que tentaram expulsar demônios, eles disseram: eu te conjuro pelo Jesus que Paulo prega. E os demônios disseram: eu bem sei quem é Jesus e sei quem é Paulo, e vocês quem são? A palavra diz que aqueles homens saíram nus e envergonhados, eles apanharam dos demônios que eles foram expulsar. Os demônios sabem quem é temente, quem é servo, quem não está no pecado, quem é limpo de mãos, puro de coração. O diabo sabe com quem ele pode se meter e com quem não. Então, eles disseram: eu bem sei quem é Jesus e também sei quem é Paulo. Mas e vocês quem são? Será que os demônios não estão fazendo essa pergunta? Será que você não está ali, em nome de Jesus eu te expulso? E os demônios estão olhando para você e estão dizendo: pois é, eu sei quem é Jesus, mas vocês quem são? A pessoa que vive longe de Deus, que ela não tem intimidade com Jesus, ela não tem poder e ela não tem autoridade para nada. Jesus disse: eis que vos dou poder e autoridade em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão curar enfermos, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Mas ele disse: eu e o Pai somos um. Aquele que está com Jesus está com Deus também. Agora, quando a pessoa está afastada de Deus, por mais que ela tenha o conhecimento da palavra, mas se ela está afastada de Deus, afastada de Jesus, ela não tem um relacionamento íntimo com o Pai, que autoridade ela tem? Nenhuma. O inferno vem e zomba dela. Você tem que ter ousadia para falar. Quando você abre a tua boca e você fala, as pessoas sabem, elas têm que sentir que aquilo que você está falando não vem de você, mas vem do Espírito. Quando você tem um relacionamento com Cristo, eu sempre digo, Senhor, que quando eu abrir a minha boca para falar, que não seja a carne, mas que seja o teu Espírito que fale com qualquer pessoa que se aproximar de mim. Porque a carne pode falar coisas, né, que a pessoa não vai gostar, mas o Espírito não. O Espírito Santo conhece, porque ele nos convence da justiça, do juízo e do pecado. Então ele conhece cada vida, ele conhece cada coração, ele sabe como está a situação de cada um. Então você precisa ter este relacionamento com Deus, intimidade. Fechar a porta do teu aposento, orar, buscar. Porque os demônios, eles creem e eles estremecem. Eles sabem o poder que tem o nome de Jesus. Eles sabem que quando aquela pessoa, que ela está conectada com Deus, quando ela disser: diabo, em nome de Jesus, sai, ele tem que sair. Por mais que o demônio possa até dizer: não vou sair, vai sim. Pode sair em nome de Jesus, aqui não é o teu lugar. Ele pode até tentar dar uma insistidinha, mas ele não pode ficar. No momento em que você der a ordem, ele tem que sair. O mal não pode ficar ali, não. Você tem que se posicionar e dizer: aqui não, aqui você não tem mais vez. Como essa mulher. Essa mulher teve a vida dela transformada. Quando ela ouviu Jesus, ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Você tem bebido desta fonte que sacia a tua sede? Você tem feito como essa mulher aqui, que sentou no poço, conversou com Jesus, que pediu essa água? Você tem buscado aqui na fonte que sacia a tua sede? Peça para Deus todos os dias. Eu digo: Senhor,
sacia minha sede, mata minha fome da tua palavra, da tua presença. Porque nós devemos beber desta fonte todos os dias. Ela é uma fonte inesgotável, como Jesus disse, água a jorrar para a vida eterna. Quando Jesus disse, né, para os discípulos para onde eles iriam, ele disse, não, Senhor, vamos para onde? Não, nós vamos ficar contigo, porque só tu tens as palavras de vida eterna. É só Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o verbo vivo que se fez carne, ele desceu e morreu por mim e por você. Então nós precisamos crer nisso, ter intimidade com Cristo. Volte a Deus, tenha um relacionamento com o Pai, tenha intimidade, ele é teu Pai. Diga para ele, Senhor, me pega no colo. Quantas vezes eu oro e digo, Jesus, eu preciso de um colo. Espírito Santo, eu quero só o teu abraço. E a gente sente aquele amor, aquele cuidado. Às vezes a gente está carente. A gente tem que dizer, Jesus, toma conta. Coloque para Deus o teu coração. Que você tenha assim a carência de querer o abraço dele, o amor dele, de estar na presença dele. Davi disse, me alegrei quando disseram que eu iria à casa do Senhor. Que você tenha esta sede, esta alegria de ir na casa do Pai, de confraternizar com os teus irmãos, de estar unido com os teus irmãos na igreja. Não olhe para o homem, para as falhas do homem, porque Satanás vai tentar fazer você olhar para isso, para que você se afaste de Deus, da presença de Deus. Você tem que ver que os seres humanos são falhos. Olhe só para Jesus, que é o autor e consumador da tua fé. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão afastadas de Ti, por religiosidade, por uma bobagem, por uma mentira do inferno, por algo, Pai, que Satanás colocou no coração dela e ela se afastou de Ti, parou de Te buscar, parou de congregar, de orar, de meditar nas Escrituras. Ela perdeu a intimidade contigo, Pai. Que ela tenha isto recuperado, que ela volte a Ti, que ela torne como aquele filho pródigo que saiu e voltou, reconheceu que na presença do Pai ele tinha fartura de pão, abundância. Que esta pessoa saia da escassez e volte para a Tua presença, Pai, que ela seja preenchida, renovada e cheia do Teu Espírito novamente, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.